mastigadinha em nenhum livro, escrita em nenhum lugar, tá bom? Então, vou começar a minha apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem até aqui, né? Beleza, vamos lá. Todos vendo a minha tela? Vocês estão vendo? Alguém só, por favor, liga o microfone e diz sim. Sim. Ótimo, obrigada. Vamos lá, então. Então, a próxima fase daquele exame físico do qual nós vimos falando é a rinoscopia anterior, tá certo? Essas figuras, elas têm por objetivo falar para vocês o seguinte: para fazer a rinoscopia anterior, a gente usa um espéculo nasal, que está aqui representado. O espéculo nasal é um instrumento de aço, ele é esterilizado entre um paciente e outro. A gente tem vários deles lá na Unicristos e vocês vão poder utilizá-los para examinar os pacientes e nas aulas práticas do chá examinar uns aos outros até, se vocês quiserem, tá certo? A rinoscopia anterior, da mesma forma que a otoscopia, como ela é feita dentro de uma cavidade, a gente precisa de uma fonte de luz para poder iluminar nosso campo. E aqui ao lado estão representados 3 fotóforos, né? A gente chama isso de fotóforo, foco frontal, 3 fotóforos diferentes, tá? Esse primeiro é o que a gente normalmente usa em cirurgia, ele não existe na Unicristos. Esse segundo é o que a maioria dos otorrinos usa em consultório e o que nós vamos utilizar lá na Unicristos, tá certo? E esse terceiro eu coloco aqui porque, na verdade, pessoal, acho que eu até comentei sobre isso, né? Existem focos frontais que vocês podem encontrar na internet bem baratos. Essa foto, por exemplo, aqui, ela foi retirada de um anúncio do Mercado Livre, e eu acredito que esse foco, não sei se o preço dele era tipo 29, 39 reais, ao passo em que um desses custa cerca de R$ 1.000, um desses custa cerca de R$ 3.000. E assim, para vocês que são generalistas, né, que a gente está formando generalista, faz o mesmo efeito. É uma fonte de luz que você acopla à cabeça e que deixa suas mãos livres. Então, é perfeito para você examinar a cavidade nasal, cavidade oral de paciente, tá certo? E com excelente custo-benefício. Então, por isso que eu coloco. Na internet vocês vão encontrar com vários nomes. É luz de cabeça, lanterna de cabeça, que na verdade eles são feitos para ciclistas. Mas se vocês verem assim, o fundamento dos fotóforos caros, né, dos fotóforos médicos, é exatamente o mesmo. Tá certo? Então, como é que a gente segura esse aparelho que é o espéculo nasal? Né? A gente vai já ver. Primeiro, a gente começa o exame do nariz através da inspeção. Então, quando a gente vai inspecionar o nariz, a gente tem que avaliar o nariz sobre todos os planos. Frontal, como nesse caso aqui, lateral, como nesse caso aqui, e olhando a base do nariz, tá certo? O frontal, porque no frontal a gente vê algum desvio da linha média, né? Na lateral, porque a gente vê alguma alteração ou desvio de dorso, e na base, porque aqui a gente já vê alguma alteração da base do nariz, e se tiver alguma lesão de dentro da fossa nasal maior, também nós já identificamos. Então, a inspeção do nariz, ela tem que ser feita sempre nesses 3 planos, tá certo? Falando um pouco da anatomia do nariz, para a gente entender o que a gente vai enxergar na rinoscopia anterior. Então, esse aqui é um corte sagital, tá certo? A gente está vendo uma parede lateral de uma das fossas nasais. Então, o nariz, ele não é uma cavidade oca, de forma alguma. A gente tem o septo nasal, que é uma estrutura óssea cartilaginosa que divide uma fossa nasal da outra. E na parede lateral, a gente tem as conchas nasais, certo? As conchas são 3. A concha inferior, que é a maior delas e a mais visível na rinoscopia anterior. A concha média, que ela é pouco visível na rinoscopia anterior, mas às vezes a gente ainda consegue ver a parte mais distal da concha média, que a gente chama de cabeça da concha média, e a concha superior, que nós não conseguimos ver na rinoscopia anterior, porque ela é muito alta e muito profunda, tá? Então, quando eu coloco o meu foco frontal, essa é a abrangência, mais ou menos. É isso que eu espero ver na rinoscopia anterior. Por isso mesmo é que o nome dela é anterior, porque eu tenho um limite para o que eu consigo ver, né? Abrindo a narina com espéculo nasal e incidindo a luz do foco frontal sobre ela, certo?
Na prática, qual a imagem que eu vejo? Como é que isso se traduz? Então, eu seguro o espéculo nasal dessa forma, como está mostrado aqui nessa figura, tá certo? Essa figura ela é um pouco inadequada para a maioria de vocês, por quê? O espéculo nasal, vocês vão aprender na parte prática, diferente do otoscópio, o espéculo você segura só com a melhor mão, tá certo? Então, se você é destro, você sempre segura o espéculo com a mão direita. Se você é canhoto, você sempre segura o espéculo com a mão esquerda. Porque vocês vão notar que é bem mais difícil você segurar e manusear o espéculo nasal do que o otoscópio. E aí a gente faz isso para evitar que vocês machuquem o paciente. Depois que vocês tiverem costume, que vocês tiverem traquejo, vocês podem segurar o espéculo com as duas mãos, mas a princípio eu recomendo segurar sempre só com a melhor mão, tá certo? Então, a maioria de vocês vai estar segurando o espéculo com a mão direita e os canhotos sempre segurando o espéculo com a mão esquerda, tá certo? Aí, pessoal, o espéculo, você apoia, né, o indicador no espéculo, certo? Apoia o polegar no espéculo e o indicador no dorso nasal do paciente, tá? Como está mostrado aqui nessa figura. O espéculo entra fechado na cavidade nasal, você abre o espéculo já dentro da cavidade, examina, e na hora de remoção do espéculo, você tem que fechar um pouco e sair, tá certo? É o mesmo raciocínio do espéculo vaginal, na GO, né? Você entra com ele fechado, abre dentro da vagina, e aí para sair, você não fecha, porque se você fechar, pode ficar tecido preso entre as duas pás do espéculo, tá certo? Então, você tem que fechar parcialmente e remover o espéculo, tá certo? O que a gente espera enxergar na rinoscopia anterior? Então, essas são as estruturas que a gente vai identificar na teoria, tá? Vamos ver que estruturas serão essas, né? Então, na cavidade nasal, na parte mais medial de cada cavidade nasal, a gente encontra o septo, certo? Na parte mais lateral, a gente encontra a concha inferior. Às vezes, a gente dá uma sorte e vê a cabeça da coxa média. E as outras coisas que a gente tem que identificar. O meato médio, que é entre a concha média e a concha inferior, raramente se vê, raramente. O assoalho do nariz, o meato inferior, que é a região abaixo da concha inferior, e o mais importante, o espaço entre o septo nasal e a concha inferior, que é justamente o espaço que existe para a passagem de ar, tá? O nariz, o grosso da passagem de ar dentro do nariz, pessoal, ele acontece, se você cortar assim a fossa nasal ao meio, ele acontece na metade inferior da fossa nasal, justamente no território da concha nasal inferior. Daí a gente entende por quê. Hipertrofias de concha nasal, o pessoal chama de cartucho, né? Os leigos. Então, hipertrofia da concha nasal inferior são as patologias que mais provocam obstrução nasal, certo? Na prática, o que a gente vê? Então, na prática, essa é a imagem mais comum da gente encontrar na rinoscopia anterior. Ah, professora, mas eu não era capaz de ver esse monte de coisa? Nos livros. Na prática, o que a gente vê é isso, certo? Isso aqui é uma fossa nasal direita, e aí porque você tá olhando assim para o paciente, né? Ele tá virado para mim. Então, aqui eu tô vendo o septo nasal, e aqui eu tô vendo a cabeça da concha nasal inferior. Ai, cadê a concha média? Cadê essa? Não vejo. Certo? Na maioria dos casos, a concha nasal inferior ela é de tal forma, ela é grande de tal forma que a gente realmente não consegue ver bem nada além dela, além da cabeça da concha nasal inferior, como está representado nessa figura, tá certo? Então, se eu tiver alguma patologia que seja bem visível assim anteriormente, por exemplo, nesse caso aqui era um paciente jovem que estava sendo submetido à cirurgia com um hemangioma de fossa nasal, certo? Um tumor benigno oriundo de vasos. E aqui é uma outra foto também de um papiloma de fossa nasal, que é um tumor benigno também, com potencial de degeneração maligna, causada pela infecção do HPV. Existe papiloma dentro do nariz também. Então, aqui era um papiloma nasal que tinha crescido de tal forma que ele já estava quase saindo pela narina, tá certo? Então, alterações anteriores, né, que estão naquele território, né, que a gente tinha falado, cadê o território? Esse território aqui, elas são visíveis pela rinoscopia anterior. Certo? Mas o nariz, ele não é só essa pequena porção anterior. Ele é uma cavidade profunda. Na verdade, o nariz ele vai até a orelha, né? A profundidade da cavidade nasal é até a orelha. Então, como é que a gente faz? De que artifício a gente lança a mão para avaliar toda a cavidade nasal? Né?
Aí a gente vai ver isso nos exames complementares, tá certo? No nosso exame físico, a gente está limitado a enxergar o terço distal da cavidade nasal, tá certo? Se a gente precisar ver se a gente estiver buscando uma alteração, uma explicação para a doença do paciente dentro do nariz, e a gente não conseguir enxergar essa alteração no terço mais distal, chegamos à conclusão que ela é uma alteração que é mais profunda. Consequentemente, a gente vai ter que lançar mão de um exame complementar para poder avaliar o resto da cavidade nasal, tá? Como é que a gente faz isso em crianças? Vocês imaginam que as crianças, elas são mais resistentes ao uso do espéculo, né? É aquela velha história, pessoal. Quando a gente usa do nosso bom senso, pouca coisa dá errado. E em crianças, quando a criança é maiorzinha, por exemplo, tem de 4 anos para cima, eu mostro o espéculo, eu boto o espéculo assim na minha mão de um lado e de outro, eu digo, olha, isso aqui não machuca. Você vê que não é afiado, não corta, não fura. Eu pego a mãozinha dela, eu boto o espéculo na mão dela, certo? Eu digo, só é gelado, porque é metal, né? Só é gelado. E aí eu pergunto, posso olhar seu nariz com isso? Não machuca. Se a criança der autorização, aí eu uso. Se ela não der autorização, não tem problema. Você simplesmente levanta a narina com o dedo e coloca o seu foco de luz. Tá certo? Então, a rinoscopia anterior em crianças, ela pode ser muito bem realizada sem uso do espéculo. Não existe problema nisso. Tudo bem, pessoal? Vou minimizar aqui para olhar o chat para saber se existe alguma dúvida em relação à rinoscopia anterior ou se alguém quer fazer algum comentário. Ótimo, André. Pronto, então, não, pronto. Prosseguindo, então, vamos lá. E a última etapa do exame físico otorrinolaringológico é o exame do pescoço, certo? O exame do pescoço, a gente sempre faz a inspeção, né, olhando, certo? E depois a gente procede à palpação do pescoço, tá certo? Na palpação, pessoal, é a mesma história dos outros, você tem que estabelecer uma rotina. E o que eu acho que faz mais sentido nesse caso é você combinar, né, que você vai sempre começar palpando pelo nível cervical mais superior e ir descendo, quer dizer, do nível 1 até o nível 6. Todas as turmas que chegam na otorrinolaringologia, a essa altura do campeonato, elas não têm visto isso aqui. Elas viram, acho que no segundo semestre, algum semestre prévio, que existem trígono cervical anterior e trígono posterior, né? E parece que só. Só que na vida prática, a gente usa esses níveis cervicais. A gente usa tanto quando vai interpretar, por exemplo, o radiologista, quando ele vai falar numa linfonodomegalia, ele sempre vai caracterizar o nível da linfonodomegalia no laudo, sempre. Outra coisa também é para o nosso raciocínio clínico, é super importante. Porque a gente vai ver determinadas patologias que elas afetam determinados níveis cervicais. Não só a gente não divide só em anterior e posterior, tá certo? Então, a gente vai ver isso aqui e a seguir eu vou falar brevemente de um caso clínico e nesse caso clínico a gente vai entender por que é importante a gente saber os níveis cervicais, tá certo? Então, vamos lá. Eu começo sempre palpando o nível 1, né? Então, o nível 1, ele se divide em um B, certo? Que é o submandibular, é o que está lateral ao ventre anterior do músculo de gastro, e o nível 1A, que é medial, tá certo? Então, eu sempre começo palpando de trás para frente, porque daí eu já desço depois. Então, começo palpando o nível 1B, tá certo? E a palpação você pode fazer tanto pela frente como por trás do paciente. Eu tenho o costume de palpar por trás, tá? Mas isso aí as duas formas são corretas, a técnica que você julgar mais fácil. Então, eu começo palpando o nível 1B, depois eu palpo o nível 1A, certo? E depois eu desço aqui, nível 2, que é os níveis 2, 3 e 4, eles acompanham o esternocleidomastoide no seu bordo anterior, tá? Então, eu vou seguindo o bordo anterior do esternocleidomastoide, palpando o nível 2, nível 3 e nível 4, certo? Como é que divide o 2 do 3 do 4? É justamente em terços. Se você pegar o esternocleido, a extensão total dele, grosso modo dividir em 3 terços, o nível 2 é o terço superior, o 3 é o terço médio e o 4 é o terço inferior. Depois eu vou para o trígono posterior, que é o 5, tá? O 5
ele é dividido ainda pelo ventre posterior do homoioide em 5A e 5B, tá? E, por último, o nível 6, que é o nível aqui anterior, tá certo? São as estruturas que estão à frente da traqueia. Também aparecem no nível 6, né, claro, estruturas paratraqueais. Então, são as estruturas pré- e paratraqueais, tá certo? Que você palpa aqui no nível 6, tá bom? Então, agora eu vou falar desse caso clínico para vocês entenderem, porque eu sempre sou perguntada pelos alunos, professora, mas qual é a importância disso? Por que, que a gente não simplesmente diz anterior e posterior? Vamos ver isso. Então, esse caso, por exemplo, é um caso da vida real. CJM, 44 anos, feminina, dona de casa, casada, católica, natural e procedente de Fortaleza. Ela vinha com uma queixa de caroço no pescoço há 2 semanas. E ela refere ter notado há 3 meses uma tumoração na região cervical anterior indolor. Vocês lembram que eu falei? Queixa principal, palavras do paciente, entre aspas. Então, ela chamou de caroço no pescoço, tá certo? E na HDA, e falou há 2 semanas. Na HDA, quando a gente foi arguir direitinho, aí ela falou, não, há 2 semanas ele aumentou, mas na verdade ele já existe há 3 meses. Eu já senti ele pequenininho, uma coisinha diferente, pequena há 3 meses. Só que ele cresceu mais há 2 semanas. Então, há 3 meses havia uma tumoração na região cervical anterior, indolor, de tamanho progressivamente maior, atualmente com aproximadamente 3 centímetros de diâmetro. Por que, que eu coloco 3 centímetros de diâmetro, aproximadamente? Porque foi o que ela falou, ela disse, está mais ou menos assim. Aí eu olhei, 3 centímetros, mais ou menos, né? Mas eu mesma não tinha palpado e não tinha medido, que eu não cheguei no exame físico, né? E aí, na história patológica pregressa, lembra do que eu falei? Muito importante perguntar. Ela era tabagista, 20 maços por ano e não consumia bebida alcoólica, tá certo? E essa era a foto dela do exame físico, tá? Então, pessoal, no exame do pescoço, ela não tinha nada, horoscopia, rinoscopia anterior, otoscopia, tudo normal. No exame do pescoço, a gente palpava uma grande massa. Na verdade, esse tumor ele tinha quase 5 centímetros, tá certo? Esse aumento. Ele tinha quase 5 centímetros, era aderida a planos profundos, era de consistência pétrea. Realmente, ela não sentia dor à palpação, certo? E ele estava localizado no nível 2, tá? Então, você pode até confundir, dizer, mas será que isso aqui não é o nível 1B? Não era no nível 1B. Por quê? Vocês vão ver, mais ou menos, o maior eixo dele coincide com o maior eixo do esternocleido. Quando o nível é 1B, na verdade, a massa ela fica mais horizontalizada, porque ela está nessa localização. Esse aqui era nessa localização, ó, a diferença seria essa. Tá certo? Qualquer lesão que fica aqui no nível 1B, na verdade, fica mais horizontal. Qualquer lesão que fica aqui no nível 2, ela é uma lesão, via de regra, mais vertical, tá certo? Então, era no nível 2, quando a gente palpava direitinho, né? Quando a gente palpa essa massa, a gente tem por obrigação pensar numa metástase de algum carcinoma de cabeça e pescoço, tá certo? É a causa mais comum de linfonodos megalídeos malignas no pescoço. E era uma senhora que tinha uma história de tabagismo muito importante. Daí, pessoal, no meu raciocínio clínico, eu não vi alteração na horoscopia. E eu vejo uma massa dessas. Eu tenho por obrigação procurar o foco primário. Onde é que está a lesão? Onde é que está o câncer que está gerando essa metástase linfonodal? Baseado no nível, é nível 2, é um linfonodo do nível 2, eu tenho que fazer o seguinte raciocínio clínico. Que territórios os linfonodos do nível 2 drenam? Certo? E aí o nível 2 ele vai drenar justamente orofaringe e hipofaringe ipsilateral. Então, eu fui procurar uma lesão primária, que era bem menor do que a metástase, na verdade, no nível 2. E ela tinha um carcinoma, tinha um carcinoma espinocelular de base da amígdala, tá certo? Então, a base da amígdala é uma região que eu não consigo ver na orofaringoscopia. Mas quando eu vi esse linfonodo no nível 2, eu sabia exatamente onde eu tinha que procurar, tá certo? Então, por isso é que é importante a gente saber isso. Quando você diz assim, Silvia, mas sendo anterior, sendo um linfonodo anterior, não é o que basta? Não, porque os níveis 3 e 4, se eu disser assim, é anterior. Os níveis 3 e 4, eles drenam hipofaringe, laringe e um pouquinhozinho da traqueia. Então, eu ia ter um território muito maior para investigar, né, procurando um tumor bem pequeno, né, para investigar um tumor primário.
tá certo? Então, é uma coisa que, se vocês souberem, vocês facilitam muito a vida de vocês e a vida do paciente também, tá? Por isso é que faz sentido a gente saber desses níveis. Tudo bem, pessoal? Explicação convenceu? Tá bom, então. Alguma dúvida no exame do pescoço? Eu coloquei esse caso, mas na verdade, como os linfonodos dos níveis, eles drenam territórios muito específicos, o mesmo raciocínio pode ser feito com qualquer metástase linfonodal, tá certo? Então, nós acabamos agora o exame físico e a gente vai passar para elencar as nossas hipóteses diagnósticas. Então, depois que a gente examina o paciente, é que a gente precisa concluir o nosso raciocínio clínico. Aliar os dados da história com os dados do exame físico e chegar às nossas hipóteses, que não precisam estar certas, né? Lembra daquilo que eu falei? Transmita segurança para o paciente mesmo na sua dúvida. Às vezes você está avaliando um paciente, né, e o professor não está muito perto, e aí você pode até falar para ele, olha, eu estou na dúvida entre as seguintes hipóteses, eu preciso da ajuda do meu professor, vou chamar aqui meu professor para a gente discutir juntos qual... O paciente gosta disso, é um cuidado a mais com ele. Então, nas hipóteses diagnósticas, eu coloquei 3 exemplos de como a gente pode escrever nossas hipóteses, tá certo? Vamos para o mais simples primeiro, começar de trás para frente? Então, o mais simples é quando eu não tenho dúvida. Por exemplo, nesse caso aqui, uma otite externa difusa aguda é uma doença em que a queixa do paciente é de otalgia, às vezes otorreia, um pouco de secreção, depois de uma manipulação ou de um banho de piscina, certo? Quando eu faço a otoscopia, eu vejo que tem uma infecção no conduto auditivo externo e eu fecho meu diagnóstico, é uma otite externa difusa aguda. Então, eu coloco hipótese diagnóstica, otite externa difusa aguda, não preciso interrogar nada, tá? Quando eu sei o que é, mais ou menos, né? Aí é que começam as interrogações. E é importante, essas interrogações estão importantes, por quê? Porque uma próxima pessoa que pegar o prontuário, ela vai ler o que você pensou, certo? E ela vai entender também quais foram suas dúvidas. Então, nesse segundo caso aqui, por exemplo, que eu encontrei uma massa cervical, né? E aí, massa cervical, aí eu posso botar a esclarecer. E entre parênteses, eu interrogo: será um cisto de segundo arco branquial? Certo? Aqui não cabe, por exemplo, coisas muito diferentes, certo? Por exemplo, aquela paciente do exemplo anterior, ela tinha um linfonodo aumentado, endurecido, aderido a planos profundos. Isso não vai ser um cisto de segundo arco branquial, porque um cisto, por definição, tem consistência cística. Né? Então, eu não posso ficar na dúvida, por exemplo, entre um cisto de arco branquial e uma metástase linfonodal. Não faz sentido, clinicamente falando, tá? Mas aí, isso aqui eu coloco quando eu tenho né? Eu acho muito que é isso, mas o diagnóstico de cisto de arco branquial é um diagnóstico que a gente só fecha depois que a gente tem um ultrassom compatível e uma punção do material do cisto, né? Comprovando que é um cisto. Ou, depois que você faz a cirurgia, você remove o cisto e você encaminha o cisto para o exame histopatológico. Tá certo? Então, um cisto de arco branquial não é um diagnóstico que você fecha clinicamente. Você tem que fechar com exames, tá certo? Por isso é que você interroga. E no terceiro exemplo, é um pouquinho diferente, porque um paciente, por exemplo, com uma rinite crônica, né? Eu faço o exame físico e eu sei que o exame físico é compatível com uma rinite, que é crônica pelas características do exame físico, de mucosa demasiada, pálida, né? Hipertrófica, porque causou um aumento das conchas nasais, tá certo? Mas eu não sei qual é a origem dela. Se ela é alérgica, por exemplo, se o paciente tem alergia à poeira, alergia a ácaro, a mofo, ou se ela é ocupacional, se é uma rinite por conta de exposição a determinados produtos, geralmente químicos, no ambiente de trabalho, tá certo? Que é um mecanismo independente da alergia. Então, nesse caso aqui, por exemplo, rinite alérgica ou ocupacional? Não sei. Quem vai me dizer são os exames. Se ele é alérgico e também a avaliação do ambiente de trabalho do paciente, tá certo? Que aí você precisa até pedir um relatório do médico do trabalho do local onde ele trabalha para poder chegar à conclusão se existem fatores desencadeantes no ambiente de trabalho que podem responder por aquela rinite do paciente. Tá certo? Então, eu só coloquei vários exemplos para vocês irem entendendo como é que a gente elenca nossas hipóteses diagnósticas. Pronto, pessoal. Então, lembra aquela pergunta que a gente fez antes? Que exame complementar eu posso utilizar para
avaliar toda a minha cavidade nasal. Então, não só a cavidade nasal, como também a laringe, podem ser avaliados por um aparelho que a gente chama de videonasofibroscopia, tá certo? Desculpe, o aparelho é videonasofibroscópio, tá certo? E o exame é videonasofibroscopia ou videolaringoscopia, depende do que você quer avaliar, né? Se é a cavidade nasal, é videonaso. Se é a laringe, é videolaringo. Mas todas as estruturas são vistas pelo mesmo aparelho, tá bom? Eu vou passar agora um filme que foi feito, na verdade, um exame que foi feito com o videonasofibroscópio, só para situar vocês. Nessa figura aqui, o vídeo começa quando eu já estou no final da cavidade nasal, ou seja, eu estou numa região que a minha rinoscopia anterior não avaliou, tá? Então, aqui eu estou vendo septo nasal aqui é o finalzinho da concha média, e aqui embaixo está o finalzinho da concha inferior. E aqui eu vejo uma estrutura que é muito comum da gente ver na prática, né? Esse aqui era uma criança, isso aqui é a adenoide dela, tá certo? A adenoide é um tecido linfóide que cresce no fundo, na rinofaringe, né? No fundo da cavidade nasal, tá certo? Então, na verdade, a passagem ela devia ser mais ou menos o dobro do que ela é, e a adenoide estava encobrindo aqui mais ou menos 50% da passagem de ar, tá certo? No final da cavidade nasal. Então, vamos ver. O nasofibroscópio ele vai passar pela adenoide, ele vai descer até a laringe para a gente ver as cordas vocais, tá certo? Vamos lá. Se houver algum travamento da internet que vocês não consigam ver o vídeo, só me falem que a gente passa quantas vezes for necessário. Aqui, base da língua, certo? Né? Epiglote. E aqui as cordas vocais, certo? A gente está vendo a laringe agora. Né? Cordas vocais lindas, né? Tudo bem? Houve algum travamento, pessoal, do vídeo ou tá tudo tranquilo? Não, Tranquilo? tudo Beleza. tranquilo. Então, esse exame ele permite que a gente veja cavidades nasais, faringe e laringe, tá certo? Essa é a videonasofibroscopia, tá bom? E a gente pede quando a gente desconfia de alguma patologia, né, que a gente não tem condição de avaliar só com o nosso exame físico, tá certo? É um exame que só o otorrino faz e que várias especialidades pedem, na verdade. Os pediatras pedem quando tem alguma dúvida na criança, mas só o otorrino faz. Agora é que eu queria que vocês bebessem um golinho d'água, respirassem fundo, porque a gente vai começar a falar de audiometria, tá certo? E a audiometria ela não é tão de fácil compreensão como são os outros exames, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá então. Como o próprio nome sugere, a audiometria ele é um exame feito para avaliar, para medir a audição do paciente, tá? Porque as queixas auditivas, elas são sempre queixas subjetivas. Então, eu não tenho como avaliar a audição de um paciente se eu não tiver um exame que me ateste o que realmente ele está conseguindo ouvir ou não. Eu tenho como desconfiar, claro, né? Na otoscopia, se eu ver, por exemplo, que tem um rolho de cerume, eu sei que a audição dele não está normal. Se eu ver que tem uma otite média crônica, uma furação de membrana timpânica, eu sei que a audição dele não está normal. Mas quanto de audição o paciente perdeu, eu não tenho como saber. E a bem da verdade, tem certas situações em que até a gente fica na dúvida. A gente faz a otoscopia e a gente não sabe se o paciente está ouvindo bem ou não. E existe também as perdas auditivas que têm otoscopia normal, né? Por exemplo, a perda auditiva da idade. Eu faço a otoscopia, eu não vejo nada de errado com o ouvido do paciente, mas por ser uma perda auditiva que afeta estruturas neurais da audição, eu não tenho como avaliar como é que está a audição do paciente, tá certo? Então, como é que a gente faz a audiometria? Certamente alguns de vocês já fizeram, né? A audiometria é um exame que o médico pede, mas o fonoaudiólogo é quem executa. Então, aqui a gente está vendo uma imagem, aqui é o fonoaudiólogo, tá certo? Aqui é o audiômetro, o aparelho que eles usam para fazer a audiometria, e aqui está uma paciente dentro da cabine, tá certo? Com o dedinho levantado, vocês vão já entender por quê, né? Então, o exame começa com o fonoaudiólogo explicando para o paciente, né, o que ele vai fazer, tá certo? Que o paciente vai precisar entrar nessa cabine, ela é uma cabine acusticamente isolada, e vai colocar fones de ouvido, tá certo? Com o fone de ouvido, o paciente vai ouvir determinados tons, são tons, né?
E quando ele ouvir o tom, ou ele aperta um botão que existe lá, e o fonoaudiólogo vai ver assim, uma luzinha acendendo no painel do audiômetro, indicando que o paciente apertou o botão, ou ele levanta o dedo, tá certo? Para dizer que escutou aquele tom que o fonoaudiólogo forneceu a ele através dos fones de ouvido, tá certo? Então, esse é o exame. Agora a gente vai entender como é que a gente interpreta os resultados desse exame, tá bom? Para isso a gente tem que falar de anatomia do ouvido. Então, vamos voltar para aquela nossa velha foto de anatomia. Recapitulando a anatomia do ouvido. Então, a gente tem na orelha externa o pavilhão auricular, que é responsável por afunilar todas as ondas sonoras para dentro do conduto auditivo externo. O conduto auditivo externo ele termina na membrana timpânica, e essa membrana está ligada a um conjunto de ossículos, martelo, bigorna e estribo. O estribo, que é o último ossículo, ele está ligado a uma membrana também, certo? E essa membrana ela é móvel, tá? E quando o estribo vibra, ele faz vibrar essa membrana, e do outro lado da membrana, a gente tem um meio líquido também. É um líquido que se encontra dentro da cóclea, tá? Dentro da cóclea, essa onda líquida, né, ela deflete cílios em determinadas células, que são células neurais modificadas, certo? A gente as chama de células ciliares, e a deflexão dos cílios abre canais iônicos. Com essa abertura de canais iônicos, gera-se um potencial de ação. Esse potencial, ele é transmitido através do nervo auditivo para as estruturas do tronco e depois para as estruturas superiores do sistema nervoso central. E é esse potencial de ação que nós interpretamos com o som. Tá certo? Então, essa é toda a explicação que vocês precisam saber nesse momento, para vocês entenderem a audiometria, tá? Então, todo esse processo que eu expliquei, a onda sonora que vem através do conduto, faz vibrar a membrana do tímpano, faz vibrar os ossículos, faz vibrar o líquido dentro da cóclea, que deforma os cílios, gerando um potencial de ação, ele é o processo que acontece na via aérea da audição, tá certo? Ele é o processo pelo qual vocês estão ouvindo a minha voz agora. Por quê? Porque o fone de ouvido de vocês, na verdade, ele ocasiona uma vibração do ar dentro do canal. E você diga, professora, mas ele não está vindo do ar a sua voz, porque a gente está com fone de ouvido. Tudo bem, mas o fone produz a onda sonora nesse caso, tá certo? E o fone aqui dentro do ouvido produz a onda sonora que faz todo esse trajeto, tá certo? Então, quando a audição acontece por essa forma, a gente chama de via aérea da audição, tá? Agora, existe uma outra forma através da qual a gente pode escutar. E agora eu quero que todo mundo pegue assim um indicador e percuta a região da mastoide, tá certo? Que é esse osso atrás do ouvido, tá? Fazendo assim, ó, uma percussão, tá? Então, o que que acontece? O que que vocês sentem quando vocês percutem esse osso? Vozes. Eu não estou ouvindo vozes. Será que todo mundo dormiu? Escuta só o batuque, professor. Vocês estão escutando o quê? Um barulho, não é? Vocês estão escutando um som quando vocês percutem a mastoide? Né? Vocês não só sentem a percussão, vocês ouvem a percussão, não ouvem? Ouve o toc, 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 não é verdade? Sim. Sim, pronto, eu já ia dizer, pessoal, vamos fazer uma audiometria em bloco aqui, vamos chamar todo mundo para a cabine, não pode. Tá certo? Então, realmente vocês escutam, né? Então, essa percussão que a gente escuta, como é que pode? Eu estou, na verdade, estimulando, né, o osso, eu estou percutindo o osso. Como é que eu consegui escutar esse barulho? O mecanismo é diferente, tá certo? Quando eu percuto o osso, imagina, né, meu dedinho ele está aqui, mais ou menos, né, digamos, percutindo esse osso. Ao percutir, eu ocasiono uma vibração em cima do osso. E como a cóclea é um osso que está inserida em outro osso, quando eu percuto esse osso aqui, a vibração chega até a cóclea.
tá? Então, essa vibração, chegando até a cóclea, ela mesma já faz sacudir os líquidos dentro da cóclea. É por isso que eu escuto, tá certo? É por isso que eu escuto esse barulho também. Então, se você percutir qualquer superfície óssea perto da cóclea, você literalmente ouve o barulho da sua percussão. Se você percutir sua testa, você escuta também, mas você escuta com menos intensidade do que se você percutir a mastoide. Por quê? Porque está longe, está mais longe do ouvido. Então, a vibração chega lá com uma intensidade menor, tá certo? Então, essa via que a gente usa, por exemplo, essa via auditiva caracterizada por você ouvir o som que é transmitido pela via óssea, a gente chama de via óssea, em oposição à via aérea, tá certo? E aí você me pergunta, Silvia, mas qual é a qual é a qual é a utilidade real disso aí? Por que eu preciso saber de via óssea? Ninguém escuta por essa via óssea, né? Só que a gente usa esses princípios para fazer audiometria. Com que intuito? Pelo seguinte intuito, pessoal. A minha fonoaudióloga não, os fonoaudiólogos, eles começam, né, testando a audição pela via aérea, tá certo? Então, quando eles colocam fone de ouvido no paciente, é igual vocês aí utilizando os seus fones, né? Se vocês estão escutando bem, vocês estão escutando bem pela via aérea, certo? Se vocês não estão escutando bem, vocês não estão escutando bem porque a via aérea não está funcionando bem. Tudo bem? Pronto. Clinicamente falando, quando a minha via aérea não está funcionando bem, onde é o meu defeito? Que parte do ouvido está prejudicada? Eu não sei. Por quê? Porque para minha via aérea funcionar bem, a orelha externa precisa estar normal, a orelha média precisa estar normal e a orelha interna precisa estar normal. Então, todo o meu ouvido precisa estar funcionando 100% para eu escutar normalmente pela via aérea, certo? Então, quando a fonoaudióloga coloca os fones e testa a via aérea do paciente com fone de ouvido e a via aérea dá normal, eu sei que o ouvido dele todo está funcionando bem. E o exame encerra aí, tá? Agora, quando a fonoaudióloga coloca os fones de ouvido no paciente e a audição do paciente não está normal, acontece um problema que eu não sei identificar onde está o defeito. O meu defeito é de orelha externa? É de orelha média? Ou é de orelha interna? Eu não sei. Porque um defeito em qualquer dessas localidades pode dar uma alteração de via aérea. Aí, qual é a atitude seguinte da fonoaudióloga? Eu vou testar a via óssea. Por quê? Porque a minha via óssea, para ela acontecer, eu não preciso nem da orelha externa e nem da orelha média. Eu só preciso da minha cóclea e do nervo funcionantes. Então, quando ela testa a via óssea, certo? Então, vamos lá. Recapitulando. Via aérea normal, paciente escuta bem, paciente está dispensado, acabou o exame. Via óssea normal, via aérea alterada, eu passo para via óssea, tá certo? Se a minha via óssea está normal, ou seja, se eu botei um som aqui, né, fiz a percussão na mastoide do paciente e o som vem até a cóclea escuta o som, então, se a minha via óssea está normal, eu sei que a cóclea, ou seja, a orelha interna, está normal. Certo? Se a minha via óssea está alterada, eu sei que a minha cóclea está alterada. Tá bom? Então, se a minha via aérea está alterada e a minha via óssea está normal, eu localizo o problema. Meu problema, um problema na audição do paciente é em orelha externa ou orelha média. Tá? Se a minha via aérea está alterada e a minha via óssea está alterada, eu localizo o problema do meu paciente na orelha interna. Certo? E os problemas de orelha interna são problemas na cóclea, são problemas nas células ciliadas. Então, são problemas muito mais difíceis da gente tratar do que os problemas de orelha externa e orelha média. Tá bom?
Acho que ficou jóia aí, não foi? Todo mundo entendeu a explicação Pera, qual é mais difícil de tratar? de quando atinge a orelha interna, né? Porque são componentes neurais, certo? Eu não tenho, por exemplo, até hoje eu não tenho nenhum tratamento que recupere células ciliadas que estão mortas, que necrosaram. Não tenho. Por exemplo, para a idade, né? Com a idade, que é a presbiacusia, que a gente chama, existe uma perda, uma morte de células ciliadas da cóclea, né? Eu não recupero essas células ciliadas. Então, quando o paciente tem uma perda auditiva da idade, com morte de células ciliadas da cóclea, a minha alternativa que eu tenho a oferecer para o paciente é justamente um aparelho, certo? É a reabilitação e não a cura. Tá? Então, os problemas mais difíceis de tratar são os problemas de orelha interna, porque são problemas que afetam estruturas que não são regeneráveis. Professora, Pode falar. bom dia, é o Bom Luciano. dia, Luciano. O Bera e a audiometria é a mesma coisa? Não. O Bera, eu não ia nem falar agora, porque eu não, assim, é difícil a gente pedir um Bera, é mais difícil. Só exemplo, falando em termos gerais. A audiometria, né? Vou só voltar aqui para vocês verem essa imagem de novo. A audiometria é um exame que depende da cooperação do paciente, né? Então, o paciente ele tem que ter, primeiro, ele tem que querer cooperar, ele tem que querer fazer o exame, né? E segundo, ele tem que ter cognição para fazer o exame, tá certo? E aí, como é que a gente avalia a audição de pacientes que não têm ainda compreensão para poder fazer esse exame? Por exemplo, crianças. Crianças menores de 6 anos, normalmente a gente faz um Bera. Adultos que têm alguma deficiência intelectual, a gente também faz o Bera, tá certo? O Bera, ele é como se fosse uma audiometria computadorizada. Então, qual é a diferença entre o Bera e a audiometria? Na audiometria, a gente depende da resposta do paciente. O paciente entra na cabine e ele diz, estou escutando, não estou escutando. No Bera, não. No Bera, a gente coloca uns eletrodos na cabeça do paciente, o paciente não precisa fazer nada, e a gente fornece os tons da mesma maneira, e o que a gente entende como uma resposta positiva é os eletrodos, eles captam a despolarização ao longo do nervo auditivo. Então, eles captam o potencial de ação. Então, não precisa o paciente me dizer, estou escutando, não estou escutando. Eu sei se ele está escutando ou não, de acordo com a resposta elétrica que o Bera me mostra. Tá certo? Então, essa é a diferença. O Bera, né, na verdade, talvez seja mais porque o Bera é o nome que eu mais uso na prática, a maioria dos otorrinos mais usa, mas o correto era a gente falar em PEAT, né, que é potencial, o Bera é a sigla em inglês. O PEAT é o potencial evocado, auditivo de tronco encefálico. Certo? E aí, Bera quer dizer Brainstem Evoked Response Auditory. Tipo, né, bem... É em inglês mesmo, tá certo? Então, Bera ou PEAT é isso, é como se fosse uma audiometria computadorizada, em que o fato do paciente escutar ou não o estímulo já é evidenciado através do computador, da existência de um potencial elétrico no nervo, e não da resposta do paciente. Tá bom? Tá certo, obrigado. Por nada, Luciano. Professora, Pode falar. além de obstrução por corpo estranho e pulseira, existe algum motivo para defeito de condução na via aérea da orelha externa? Externa, tudo que atrapalha o conduto. Por exemplo, malformações, certo? Às vezes você tem malformações que o paciente ele nasce sem um conduto, ou ele nasce com uma atresia de conduto. Existem tumores do conduto auditivo externo também, corpos estranhos, né? Perfuração de tímpano, todas essas são causas de perda auditiva condutiva que afetam a orelha externa. Certo? Infecção, né, otite externa que causa um edema das paredes do conduto, obstruindo o conduto, a presença de secreção no conduto, todas essas coisas. As causas de perda auditiva relacionadas à orelha média, elas são um pouco mais complexas, mas elas também podem ser tratadas cirurgicamente, né? Porque você tem, por exemplo, próteses em que você substitui a cadeia ossicular por uma prótese. Quando existe um tumor que erode alguma parte da cadeia ossicular, uma infecção que também erode, existem pacientes que já nascem com uma fixação da cadeia, porque a cadeia ela precisa vibrar, mas existem pacientes que nascem com uma alteração congênita de cadeia fixa. Então, todas essas alterações, elas causam perda auditiva condutiva. Tá certo?
Professor, só mais uma pergunta. Vontade. O tímpano perfura, existe algum tratamento, alguma coisa assim? Existe. O tímpano, 95%, mais de 95%, um pouquinho, das perfurações de membrana timpânica se resolvem sozinhas em até 6 meses. É mais comum, muito mais comum em até 60 dias, mas em até 6 meses a maioria se resolve. Se não resolver, a gente tira um enxerto de uma face que a gente chama face temporal, né, atrás da orelha, e coloca lá no local, num procedimento cirúrgico. E aí a membrana, isso fecha a membrana. Tá certo? É uma cirurgia que a gente chama de timpanoplastia. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, audiometria dominada. Yay! Resultados, Professor, pode falar. só uma curiosidade a respeito da condução óssea. A gente, quando percute, a gente escuta um som, mas a Isso. gente consegue diferenciar os tipos de som que a gente... Consegue. É impressionante isso. É uma excelente pergunta, uma excelente Eu lembrei curiosidade. do pianista, né, do Beethoven, que ele tinha um problema Pronto, de... A senhora pronto. pode falar a respeito disso? Por vibração, né? Não, eu não ia nem falar isso, mas, gente, ó, a otorrino tem tantas coisas interessantes para vocês descobrirem ao longo do semestre, né? É ótimo que vocês tenham essa oportunidade agora nesse semestre de já serem introduzidos no começo, porque aí vocês vão vendo os pacientes e você consegue, inclusive, tem aparelhos auditivos, por exemplo, nesse caso que eu citei, que acho que foi o Luciano que perguntou, quais são as causas de obstrução do conduto auditivo externo, né? Crianças que nascem sem pavilhão ou sem conduto, ou com conduto obstruído, elas não são candidatas à cirurgia, tá? Infelizmente, no mundo inteiro, a gente não tem técnicas cirúrgicas que reconstroem o conduto auditivo de forma eficaz. A reestenose é a regra. Então, nessas crianças que nascem sem conduto ou nascem com conduto obstruído, a gente reabilita com um aparelho auditivo. Esse aparelho é um vibrador ósseo. Então, a criança fica literalmente sem via aérea daquele lado. O aparelhinho, ele é um vibrador que é colocado aqui na mastoide. E ele transforma os sons em vibração e o paciente literalmente escuta através da vibração óssea. Escuta tudo, escuta a fala, escuta sons, escuta música, escuta tudo. Tá certo? Ok, muito grato. Então, pessoal, como é que a gente traduz em gráficos, né? Porque a nossa audiometria ela faz já um gráfico chamado audiograma. Como é que a gente traduz em gráficos essas coisas que eu falei? Então, aqui a gente tem 2 gráficos de audiometrias alteradas, tá certo? Meu gráfico de audiometria, ou seja, o audiograma, ele é sempre uma figura assim, né? Ele plota a intensidade sonora que o paciente escuta, que está aqui no eixo isso aqui é o que? Ordenadas, em função da frequência do som que foi testado no paciente, certo? A frequência em hertz. Então, a gente tem, a orelha humana, ela escuta sons de 20 a 20 mil hertz, tá certo? Os sons que aparecem, assim, nos limites da nossa tabela são de 125, que é a menor frequência, ou seja, do som mais grave, quanto menor a frequência, mais grave o som. O som grave é aquele som do tipo pô, e as frequências mais altas, né, que são as frequências mais agudas, que são os sons tipo pi, tá certo? E aí a fonoaudióloga, na verdade, ela vai testando 8 sons diferentes, via de regra. Como vocês veem aqui. Aqui ela só testou 6, mas normalmente é regra testar o quê? 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000. Tá certo? São 8 frequências diferentes. Aí, o que acontece? Ela vai testando, por exemplo, vamos supor que ela está testando a frequência de 125, tá? Então, primeiro, como eu falei, vocês lembram do que eu falei? Primeiro ela testa a via aérea. E a via aérea ela é representada no audiograma pelo X do lado esquerdo e do lado direito ela é representada por um círculo, tá certo? E aí ela marca no gráfico em que intensidade o paciente escutou aquele som. Então, digamos que eu sou o paciente, eu sento na cadeira da fonoaudióloga e coloco o fone de ouvido. Então, ela está testando a frequência de 125, tá certo? Então, ela diz assim, olha, Silvia, vai levantando o dedo à medida que você for escutando os sons que eu for colocando para você, pelo fone. Beleza, tá bom. Então, ela começou a testar, ele sempre começa a testar bem alto, né? Por exemplo, numa intensidade de 90 decibéis,
tá? Então, ela começou em 90 decibéis. Aí, o certo, pessoal, é decibéis, não é decibéis, tá certo? A gente fala muito errado, decibéis. Então, ela começou em 90 decibéis. Aí, ela testa 90, frequência de 125. Então, é um som grave, mas muito intenso. É tipo, pô. Aí o paciente, escutei. Aí ela baixa um pouquinho, vou baixar para 70, ver se ele escuta. Pô. Aí, o paciente, escutei de novo. Aí ela baixa para 50. Pô. Aí o paciente, escutei. Aí ela, tá bom, vou testar 30. Aí ela, 30. Aí o paciente, vixe, 30 eu não escutei, não. Aí ela, não escutou 30? Aí ela testa o 40. Não escutei o 40. Ela diz, então, o limiar auditivo do paciente na frequência de 125 Hz é 50. Por isso que ela pega e marca o X dela aqui no 50. Tá certo? E ela vai repetindo o mesmo processo para todas as frequências que ela testa, tá? Então, essa aqui é a minha via aérea, certo? Então, lembra que eu falei. Primeiro, ela testa a via aérea. A via aérea dando alterada, aí ela passa para testar a via óssea, que está aqui representada no gráfico por essas chaves. Então, quando ela testa a minha via aérea na orelha esquerda e o limiar dá em 50, 45, aqui 60, 50, 60, não está normal. Qual é o normal? O normal é que o limiar do paciente fique em até 25, certo? Lembrando que quanto maior é o limiar, pior é a audição, né? Então, se o meu limiar ele está abaixo de 25, quer dizer que a minha audição está normal. Se essa via aérea do paciente tivesse dado abaixo de 25, tinha encerrado o exame, mas não deu. A via aérea do paciente deu os limiares dele, 50, 50, 45, 45, 60, 50 e 60. Aí, qual é o próximo passo? Então, vou testar a via óssea, porque a minha via aérea dando alterada, eu não sei onde está o defeito do ouvido desse paciente. Aí ela testa a via óssea, coloca o vibrador e faz o mesmo processo, tá certo? Para o paciente, para ela entender onde é que, como o paciente está escutando através da via óssea. E os limiares obtidos da via óssea foram, 5, 0, 0, 5, 0, 0. Ou seja, está normal. Então, eu estou diante de um paciente que ele escuta normal pela via óssea e ele escuta mal pela via aérea, certo? Nesse paciente aqui, esse gráfico de audiometria, ele me diz que o paciente tem um defeito que está na orelha externa ou na orelha média. E a esse defeito eu dou o nome de condução. Um defeito de condução sonora. Tá certo? Outro gráfico. Então, aqui a gente vê um gráfico bem diferente, né? Quando ela testou a via aérea representada pelo X, os meus limiares foram 10, 10, 10, aí começa a cair em 1000 Hz, 20, aí em 2000 Hz foi para 40, aqui já está normal, o 20 ainda é normal. Lembra que é normal até 25? Então, em 2000, 40, em 4000, 55, em 8000, 35. Então, a gente sabe que esse paciente aqui, ele tem uma alteração sim de via aérea, mas essa alteração, ela só atingiu algumas frequências, as frequências de 2000, 4000 e 8000 Hz, tá? Aí ela foi testar a via óssea. Então, a via óssea, a gente não consegue testar todas as frequências, pessoal. Os audiômetros que a gente tem, eles só testam as frequências de 250 até 4000 Hz na via óssea, tá certo? Inclusive, aqui tá certo. Esse 125 aqui não tá certo, viu? Realmente, a frequência de 125 na via óssea, nossos audiômetros não conseguem testar. Pode falar. A senhora pode repetir esse segundo gráfico? Esse segundo aqui? E esse da direita, é isso. Pronto. Não, então, o que acontece? Vamos de novo, então. Explicando do começo. Nesse gráfico aqui, o que foi que aconteceu com o meu paciente? Aconteceu que o paciente sentou na cadeira, tá certo? E a fonoaudióloga foi testando. Então, quando ela testou a frequência de 125, ou seja, som grave, o paciente respondeu em 10 decibéis, 125, ele respondeu em 10 decibéis. Em 250, novamente, ele respondeu em 10 decibéis. Em 500, novamente, o X está aqui, ele respondeu em 10 decibéis. Em 1000, a resposta dele foi para 20, certo? Quer dizer, o limiar auditivo do paciente
em 1000 Hz foi 20 decibéis. A 15, por exemplo, ele já não escutaria, tá? Ela marcou no 20. Quando ela foi testar a frequência de 2000, a resposta, a menor intensidade que o paciente escuta em 2000 é 40 decibéis. Na frequência de 4000 Hz, a menor intensidade que o paciente escuta foi 55. E na frequência de 8000 Hz, a menor intensidade que o paciente escuta é 35. Então, o paciente ele tem um problema na via aérea aqui, que é restrito a algumas frequências, né? É restrito às frequências de 2000, 4000 e 8000 Hz. Por que eu digo isso? Porque em 1000 Hz ele escutou em 20, que está normal. Em 500 Hz ele escutou em 10, que está normal também. Em 250 Hz ele também escutou em 10, que novamente está normal. Tá certo? Então, a via aérea desse paciente, ela está normal para algumas frequências. E para outras frequências ela está alterada. E aí, como existe uma alteração de via aérea, novamente a fono tem que testar a via óssea. E aí ela foi testar a via óssea. Em 250, o limiar da via óssea do paciente é 10. Em 500, é 10. Até agora está normal. Em 1000, aí é 15. Também está normal. Em 2000, aí já caiu para 40. Certo? Ah, mas aqui a via aérea está em 40 e a via óssea está em 40. Ou seja, existe uma simetria entre vias aérea e óssea. Existe um problema e esse mesmo problema afeta a via aérea e a via óssea. Ou seja, o problema é na cóclea. Tá certo? Lembrando que via aérea eu dependo de orelha externa, orelha média e orelha interna para acontecer, né? E na via óssea eu só dependo da orelha interna, tá? Então, o fato de que minha via aérea está alterada e a via óssea também está alterada, localiza o defeito do paciente na cóclea. Professora, mas mesmo sendo só em algumas frequências, aí Mesmo, já exatamente isso, porque a cóclea, existe uma propriedade da cóclea que a gente chama de tonotopia. Vocês vão ver isso também quando a gente for estudar mais a fisiologia da audição. A cóclea, determinados fragmentos da cóclea são responsáveis por determinadas frequências. Não é a cóclea toda que escuta todos os sons. Então, quando a gente localiza o defeito assim, a gente sabe que é uma determinada parte da cóclea, certo? Mais precisamente, os sons agudos, eles são percebidos pela base da cóclea. Então, a gente sabe que o problema, a doença está na base da cóclea. Tá certo? se não tivesse a alteração na óssea, aí podia dizer ainda que era da cóclea só por causa dessa diferença? Não, de jeito nenhum. A óssea normal quer dizer que a cóclea está normal, não é verdade? Tá certo? Entendi. Porque para a óssea acontecer, a cóclea tem que estar normal. Tá bom? Então, se a óssea está normal, pessoal, se a óssea está normal, a cóclea está normal. Tá bom? Aí você vai ter uma patologia condutiva que só afeta algumas frequências. Tá bom? Pessoal, aqui eu tinha outro gráfico, mas eu vou deixar para a gente ver esses exemplos depois, tá certo? Ficou claro, gente? Que a gente ainda tem que falar algumas coisas. Eu não quero que fique muito cansativo para vocês. E aí, eu quero falar agora de uma conversa. Essa conversa agora é mais gostosa, tá certo? Da nossa prescrição, né? Eu lembro, a minha formação médica foi na Universidade Federal, naquele tempo só tinha federal. E eu digo com toda certeza para vocês que o ensino que vocês têm hoje é muito, muito, muito melhor do que o ensino que eu tive naquela época. Eu acho, inclusive, que o fato de a gente contar com professores que foram alunos há pouco tempo, relativamente pouco tempo atrás, nem tanto, né? No meu caso, outros professores mais jovens, faz com que eles lembrem das dificuldades que tiveram na época deles e tentem corrigir essas dificuldades. E eu lembro que uma das minhas grandes dificuldades sempre era a prescrição, porque ninguém nunca chegou para mim para dizer, olha, o receituário é assim, você prescreve assim, você tem que colocar esses dados.
E as coisas foram meio que acontecendo no automático. À medida que eu fui atendendo, eu fui vendo como meus professores faziam e eu fiz. E depois de muito tempo é que eu fui sentar para estudar. Como é que eu prescrevo? Quais são as coisas certas? O que eu preciso fazer? O que eu não preciso fazer? Né? Então, essa parte é para a gente conversar um pouco sobre isso, tá certo? E para vocês tirarem alguma dúvida. Eu pensei em 2 tópicos que, assim, que eu gostaria que tivessem sido explicados para mim, né? E esses 2 tópicos são os seguintes. O primeiro, uso empírico de antibióticos, e o segundo, prova terapêutica, tá certo? São coisas, assim, gerais sobre a prescrição médica. Primeiro, uso empírico de antibióticos. Gente, é a regra, tá? Sempre que a gente vai tratar uma infecção, a gente aplica o uso empírico, a não ser que a gente tenha uma cultura orientando a antibiótico terapia. E não é comum a gente ter cultura. Por que não é comum? Primeiro, porque, por exemplo, no SUS é extremamente trabalhoso e é difícil do paciente conseguir cultura. E segundo, porque demora. Então, uma cultura, mesmo no sistema privado, demora 5 dias úteis para a gente ter o resultado. E na grande maioria das vezes, o paciente não pode esperar isso tudo para começar o tratamento. Então, a regra é a gente fazer o uso empírico baseado no que a gente sabe que funciona em casos semelhantes, tá certo? A gente vai mesmo meio que numa incerteza, mas numa incerteza com fundamentos, né, para usar. Nesse sentido também, não faz sentido vocês saberem de cabeça todos os antibióticos que a gente usa em toda situação, porque isso aí a gente só adquire com a prática, esse conhecimento. Mas existem manuais, existem apps, né? Várias coisas que a gente pode usar para ajudar a gente, pelo menos no começo. Até hoje, tem um app que eu adoro, que é o Sanford, que, não sei se vocês conhecem, é um guia americano de terapia antimicrobiana, certo? Ele é super útil, ele é caro, infelizmente, é uma assinatura anual, assim, mas caro assim, né? Não sei se é tipo $120, dólares não, R$ 120, acho que é tipo 120, R$ 150 o ano, certo? Para vocês não faz sentido, eu acho, agora, mas talvez no internato faça, e na vida prática eu não fico sem ele. A gente precisa fazer algumas adequações, porque como ele é americano, né, a nossa flora bacteriana não é a mesma da deles, mas de forma geral ele ajuda bastante, certo? Então tem esses apps para guiar a gente no uso empírico de antibiótico quando nós temos dúvidas, e outra coisa é a experiência mesmo, certo? A segunda coisa que eu quero falar é prova terapêutica. Todos vocês já devem ter em mente o conceito de prova terapêutica, né? E prova terapêutica é um arsenal diagnóstico até que a gente faz, certo? Faz parte do nosso arsenal diagnóstico, é uma prova diagnóstica, nesse sentido se assemelha a um exame. Se eu desconfio do diagnóstico de um paciente, às vezes faz mais sentido você fazer uma prova terapêutica do que você confirmar o diagnóstico para então tratar. Em que casos que isso é verdadeiro? É quando a sua prova terapêutica é mais inócua, é barata, certo? E menos difícil de fazer do que você chegar ao diagnóstico. Um caso clássico disso na medicina, eu acho que é a doença do refluxo gastroesofágico, né? Vocês vão perceber que, por exemplo, pacientes com menos de 40 anos, vocês devem ter visto isso na gastro, pacientes com menos de 40 anos, é comum a gente fazer a prova terapêutica sem pedir nenhum exame, porque a gente não tem necessidade de confirmar o diagnóstico de refluxo por uma endoscopia, quando o paciente tem menos de 40 anos e não tem sintomas de alarme, né? E, em vez disso, a gente passa um bloqueador de bomba de prótons, tá certo? Então, é isso. A gente faz com frequência prova terapêutica na dúvida, mas numa dúvida bem fundamentada também, tá certo? E aqui, eu inventei aqui uma prescrição só para a gente discutir os fundamentos da prescrição. Então, primeira coisa de cara, claro, o nome do paciente. E existem as prescrições que requerem mais informações, né? A prescrição de antibiótico não é uma receita controlada, ela é uma receita branca, 2 vias, mas que você precisa, além do nome do paciente, ter o endereço do paciente. E além da sua identificação como médico, você precisa ter o endereço também do local onde você atende, tá certo? Então, o nome do paciente, né? A seguir, vocês devem ter visto em alguns locais, na minha época se usava muito, em todas as prescrições colocar um Rzinho, né, com a perna cruzada,
certo? Aquele R com a perna cruzada, ele não significa nada mais do que faça conforme prescrito. Mas se você está dando uma prescrição ao paciente, isso já está subentendido. Então, hoje em dia, não se utiliza. Ainda alguns médicos de mais antigamente utilizam esse Rzinho, né, com a perna cruzada, mas hoje em dia não está se usando mais em receita já há vários anos. Então, a gente coloca depois a via de administração, né? Eu sempre coloco o uso oral e eu sublinho, tá certo? A terminologia que vocês vão utilizar aqui, ela depende muito do que vocês entendem, assim, do que vocês acham melhor. Existem pessoas que colocam uso interno. Eu acho que o uso interno é mais inespecífico, né? Porque o uso interno pode ser uso nasal, uso oral, uso retal. Todos são usos internos, né? Eu gosto de ser mais específica. Então, eu sempre coloco uso oral, aí eu numero, tá certo? Número 1. Aí você bota, no SUS você tem a obrigação de usar o nome do princípio ativo, é lei, tá certo? Para o paciente poder comprar o genérico quando ele julgar interessante. Então, você tem por obrigação colocar o nome do genérico, né? Amoxicilina com clavulanato, certo? A dose, né? O tanto de comprimidos que a farmácia vai dispensar para o paciente não é tão importante, pessoal. Você pode fazer essa continha de cabeça e colocar aqui, porque não custa nada. Mas se você deixar aqui em branco também, não tem problema. Sua receita não vai ser recusada por conta disso, não. Porque, na verdade, o que o balconista ou farmacêutico usa para dispensar uma medicação é o número de dias que o paciente vai usar a medicação e não o número de comprimidos que você coloca, tá certo? Então, aí você coloca a instrução de uso, tomar um comprimido de 12 em 12 horas por 10 dias. O farmacêutico, se você colocasse 30 comprimidos aqui e colocasse esse enunciado aqui da instrução, ele só ia vender 10 ou 20 comprimidos para o paciente, tá certo? Porque o que vale no cálculo da quantidade de comprimidos que o paciente leva não é o que você coloca aqui, é a forma como ele vai tomar, tá? E depois outras coisas que não são oral, por exemplo. Então você bota uso local. Como isso aqui é uma gota de ouvido, eu às vezes coloco também o uso otológico, mas otológico é uma palavra mais difícil para o paciente entender. Então, às vezes, quando é um paciente mais simples, eu coloco uso local mesmo, tá? Ciprofloxacino gotas, pingar 3 gotas na orelha esquerda, 3 vezes ao dia por 10 dias. Observe a diferença também que existe entre eu botei um comprimido de 12 em 12 horas e eu coloquei 3 gotas 3 vezes ao dia, certo? Isso aí é muito importante. Por quê? 12 em 12 horas é 2 vezes ao dia. Eu poderia escrever, então, 2 vezes ao dia? Não. Porque o paciente, às vezes, você coloca 2 vezes, ele toma um às 8 da manhã, outro ao meio-dia, né? E antibiótico tem que ser usado em intervalos regulares. Então, até isso é importante, né? Você coloca, quando você quer que ele tome em horários específicos, você tem que especificar no seu enunciado, certo? E a gota de ouvido, tanto faz. Ele coloca, eu sempre digo, é uma vez de manhã, uma vez depois do almoço, uma vez à noite antes de dormir, tá certo? E dentro desse limite, o paciente ele tem uma flexibilidade, tá bom? E aí, eu sempre faço esse tracinho, tipo dizendo, nada está escrito nesse espaço, né? Cidade, a data, assino e carimbo. Tá bom? Então, a forma de prescrever, eu só queria que vocês não chegassem cruz na aula prática, que se Deus quiser nós vamos retomar em breve, com relação à prescrição, tá bom? Claro que vocês não vão precisar saber prescrever os remédios da cabeça de vocês, mas pelo menos quando vocês se sentarem em frente à prescrição, e aí o professor estiver dizendo, prescreva, por favor, aí vocês já vão saber mais ou menos o formato da prescrição, tá bom? Professora, Pode falar. esse carimbo aí, a gente tem que ter o nosso próprio carimbo ou ele é do local? Não. Você diz assim, o médico? Sim, é dessa Médico? receita que tem um carimbo. O carimbo é meu. Você faz os carimbos, certo? Você faz o carimbo do que você quiser, rosa. Tem até adesivo que o paciente me deu, ó, you are special. Tá certo? Então, assim, carimbo, quem faz é você, na verdade. Nenhum serviço de saúde fornece carimbo pra gente, não. O carimbo é pessoal. E não fica nos locais. Não deveria ficar nos locais. Tá certo? O carimbo você leva com você como uma identidade. Entendi. Obrigada.
Mas vocês não precisam de carimbo, obviamente. Tudo que vocês fizerem é supervisionado por um professor, e o carimbo que consta das receitas e dos prontuários é o carimbo do professor, né? Vocês até podem assinar, né? Podem não, vocês têm que assinar. Se você colhe uma história, a letra no prontuário é sua, você assina como acadêmica fulana de tal. Mas quem assina como médico e carimba é o seu preceptor. Tá bom? E a outra coisa que eu quero deixar claro assim, na prescrição, pessoal, é que o nosso papel como médicos prescritores não é só de fazer a receita, entregar para o paciente, tchau e bênção. É de ler a receita junto com o paciente, ter certeza que ele entendeu tudo que a gente prescreveu, as instruções, tá certo? E tirar as dúvidas que porventura surgirem. É impressionante o número de pacientes que não seguem receita médica. E está comprovado que o principal fator envolvido no paciente não seguir a receita é justamente ele ter dúvidas, ele não entender a receita, ou ele não concordar com alguma coisa que o médico prescreveu. Tá certo? E às vezes, só de você ler com o médico, eu sempre faço isso com meus pacientes. Eu digo, eu estou prescrevendo essas medicações aqui. Essa aqui vai ajudar nisso, essa aqui vai ajudar nisso, e o motivo de eu prescrever essa terceira medicação é por isso. Porque se você faz isso, você expressa para o paciente por que você está prescrevendo aquelas coisas, a chance dele aderir ao tratamento aumenta exponencialmente. Tá bom? A outra coisa é em relação às dúvidas que surgirem, né? Tipo essas chargezinhas assim, a paciente, estou procurando por um vinho que harmonize com minha medicação para alergia, né? Então, uma pergunta que surge muito frequentemente, várias perguntas que surgem do lado do paciente. Vai me fazer engordar esse remédio? Vai dar sono? Eu posso beber usando esse remédio? Né? Então, todas essas coisas você tem que perguntar para o paciente. Você não pergunta ativamente. Às vezes eu até digo, eu vejo que o paciente, por exemplo, uma mulher, as mulheres, sempre que eu prescrevo corticóide, por exemplo, eu digo, olha, eu estou prescrevendo um corticóide, mas são só 3 dias, viu? Isso aqui não aumenta peso, dá no máximo uma retençãozinha hídrica que uma semana depois já era. Tá certo? Porque se a paciente chega em casa, eu não falo isso, ela chega em casa, ela, vixe, a doutora prescreveu um corticoide aqui para mim. Não vou tomar não, que nesse final de semana eu tenho uma festa, eu vou estar gordinha. Nada disso, você já tira a dúvida do paciente antes dela surgir. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse era o final da aula, tá certo? Pronto, era isso. Alguma dúvida em relação à prescrição? Eu não vou falar aqui de todos os efeitos, de todas as interações medicamentosas, de tudo que eu faço assim em relação à orientação de paciente com prescrição, porque não faz sentido, né? São muitas coisas diferentes e com o tempo a gente vai destrinchando isso, eu e vocês, tá bom? Alguma observação? Nenhuma? Perfeito, então. Então, são 9h02. A aula foi um pouquinho além do que eu tinha planejado, porque eu gosto de uma aula de 1h, 1h10. Eu acho que ajuda muito a vocês não ficarem cansados. Mas eu agradeço demais pela presença novamente numa sexta-feira. Já estou aqui com o meu scrubzinho, ó, pronta para a batalha, e espero que vocês também, viu? Boa sexta, bom final de semana. A gente se vê, vamos rezar aqui muito. Em breve a gente se veja nas aulas práticas, né, de otorrino, tá certo? Todos nós estamos tomando o cuidado que a gente precisa tomar, mas também para a gente poder aprender, para a gente poder praticar, tá bom? Então, excelente final de semana, pessoal, fiquem com Deus, e até a gente se ver novamente, que eu espero que seja breve.